Eu converso com Maria Fernanda Brito Neves, arquiteta e urbanista, sobre arquitetura sustentável. Vamos falar agora sobre arquitetura sustentável. Vamos falar sobre isso. Então, o que é arquitetura sustentável? Bem, então vamos definir sustentabilidade, né? Separadamente. O tema, né, desenvolvimento sustentável, né, o conceito ou sustentabilidade, que são a mesma coisa, implicam em trazer junto, né, permitir que o desenvolvimento aconteça. O crescimento econômico precisa acontecer, mas sempre respeitando o meio ambiente, né? Os ecossistemas, os biomas, o planeta, de maneira geral. Aqui, né, os recursos naturais, garantindo para as futuras gerações que os recursos naturais cheguem, né, com qualidade até esse futuro. Sim. Então, o que seria arquitetura sustentável? Aquela que permite, né, que nós tenhamos a sustentabilidade, né, tanto no projeto de arquitetura como na execução. Né, mas isso obra. É um modismo ou sempre teve essa preocupação? Olha, essa é uma ótima pergunta. Né? É uma ótima pergunta. A arquitetura, Mônica, ela sempre teve essa preocupação, né? Os arquitetos, eles sempre tiveram a preocupação de considerar o entorno, né, que é a primeira coisa que a gente avalia quando vai pensar no projeto. Então, isso, inclusive no ensino de arquitetura, né, nas universidades, já se pratica isso desde sempre. Quer dizer, levar em consideração o entorno quando você vai projetar. Você tem que saber aonde vai fazer aquele projeto e como inserir, né, essa edificação, seja ela qual for, uma intervenção urbana, seja de que tamanho, de que proporções ela seja. Você tem que pensar como é que é esse entorno, em que ecossistema nós estamos trabalhando, que tipo de bioma, que tipo de ecossistemas temos, né? Qual é a fauna, qual é a flora, enfim, pensar no entorno, porque a arquitetura não pode agredir esse ambiente, ela não pode agredir esse entorno, ela é uma intervenção no ambiente, mas ela deve ter harmonia com esse ambiente. Agora, quando é que surgiu, Fernanda, esse movimento de maneira mais assim sistematizada, organizada, vamos dizer assim? Aí sim, já para o fim, na virada do século, né? Finalizando a década de 90, e iniciando anos 2000, aí nós temos, de uma maneira organizada, esse tema consolidado dessa forma, quer dizer, arquitetura sustentável, pensando em outros parâmetros além, né, dessa consideração do projeto e o seu entorno. Então, aí foram inseridas as questões ligadas aos materiais que vamos utilizar. Essa sempre foi uma preocupação, usar materiais sustentáveis e do entorno também. Mas cada vez mais as tecnologias vêm nos trazendo a possibilidade de trabalhar materiais que provoquem menos impactos, com matérias-primas que provoquem menos impactos, por exemplo, na própria retirada. Né? Mas, por exemplo, aí eu penso na construção civil. Como é que é o setor da construção civil? Gera muito impacto nessa parte ambiental? Gera impacto. Por exemplo, nessa questão dos materiais que nós estamos falando, né? Você pode pensar na coisa mais básica da construção civil, o início de uma obra, quando você vai trabalhar o terreno, a terraplanagem, você derruba árvores. Sim. Já precisa começar a pensar nesse sentido. Podemos manter essa vegetação e como manter essa vegetação de maneira harmoniosa dentro daquele meu projeto. Outra questão, quando a gente vai trabalhar, basicamente a gente trabalha com água, que é um recurso natural que a construção civil usa muito. Uma obra usa muita água, né? Precisamos trabalhar, então, um bom cálculo para utilizar essa água de maneira adequada. Precisamos trabalhar a questão. Uma obra ela começa sempre com cimento, areia, pedra. Areia, pedra, isso vem das atividades de mineração, né? De extração, né? Matéria-prima que impacta na própria extração. Mas então, que princípios que podem ser aplicados para a gente alcançar essa sustentabilidade? O que é a construção civil, o que é a área da arquitetura, das engenharias, né? Vem trabalhando muito.
com relação a novas tecnologias para que a gente possa trabalhar esses materiais de uma maneira efetivamente mais econômica e que nós possamos fazer bons cálculos, né, dentro do projeto desses materiais, para que a gente não tenha desperdícios dentro da obra, que isso é uma coisa fatal. A gente Com certeza. né? Então, um bom cálculo de material evita desperdícios. Fundação apropriada, não menor e nem maior do que é necessário. Exatamente, né? E também pensando, surge um outro parâmetro na virada do século, Mônica, que é o das emissões de gases do efeito estufa, né? Aquilo que contribui para o aquecimento global, para as mudanças climáticas. Então, pensando assim, as novas tecnologias também vêm contemplando a possibilidade de diminuir as emissões de gases do efeito de estufa, os chamados GEE. Esse é um outro parâmetro que surge, né? Então, novas tecnologias para os materiais de construção, para as técnicas construtivas, para evitar as emissões de GEE e a produção de resíduos. Isso é uma coisa muito importante dentro da questão de uma obra, né, de um canteiro de obras. Já voltamos a falar. Okay. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Olá, mais uma vez é um prazer estar com todos vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas nos procuram, que pode ser sobre a fadiga, a falta de resistência, a quebra de energia, fadiga de pessoas idosas e começou por aí, inclusive, toda a pesquisa que foi feita através da terapia ortomolecular baseado nos estudos de Ménitrier, que vem da França, onde eu tive a oportunidade de estudar tanto em extensões universitárias no Brasil, mas também fui para a França fazendo cursos dentro da terapia ortomolecular, mas também estudando bioquímica dentro do curso da terapia ortomolecular, onde nós vamos te equilibrar para que você se fortaleça. Imagina então que você pode ser uma planta, uma flor, que ela está meio enfraquecida, está meio murcha, coitada, não está sofrendo com o clima, que pode ser o dia a dia. Quando nós devolvemos a estrutura de elementos que são necessários para o seu metabolismo, ele vai produzir reações para que as enzimas comecem, reações bioquímicas nas enzimas, para que o seu metabolismo venha a querer reagir por si só, e o emocional também. E o que acontece? É como aquela flor que está murchinha e de repente você começa a ganhar uma estrutura, ela começa a se fortalecer para enfrentar as situações. Que eu vejo que muitas pessoas hoje que estão passando por cansaços, fadigas, quebras de energia, também às vezes são por fatores externos que lhe atingem e que muitas vezes não aparecem em exames de laboratório. Como a qualidade de vida de cada pessoa, o dia a dia que vocês enfrentam, são problemas individuais de cada um, que eu falo que é como se o pensamento te gerasse sintomas. Da mesma forma, por exemplo, que às vezes eu penso na comida e salivo a minha boca, as minhas emoções, meus sentimentos e minhas preocupações acabam muitas vezes gerando sintomas também. Então eu falo que pensamento é que nem vento. Você não pega na mão, mas ele quer te derrubar. Se nós te fortalecermos da mente para o físico, a estrutura vai começar a se fortalecer, se abrir para a vida, para que você enfrente o dia a dia de uma forma bem melhor. Entre mais para saber no nosso site www.santiniortomolecular.com.br e aguardo vocês interessados no nosso instituto. Um abraço. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.